Olá, o meu nome é Dília de Araújo e esse é um podcast de menina. Ao longo dessa série de bate-papos com artistas petropolitanas, vamos saber mais sobre os desafios enfrentados por elas ao longo de suas trajetórias. Essa ideia nasceu da necessidade de fortalecer os trabalhos das mulheres ligados às artes de uma forma geral, apresentar suas carreiras e incentivar meninas e mulheres a tornarem possíveis os seus sonhos. Afinal, lugar de mulher é onde ela quiser. Episódio de hoje: Segue o Sol, com Dominique Rabelo e Tainara Claudino. Olá, meninas! Como é que vocês estão? Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Quem são vocês? Meu nome é Tainara, eu tenho 22 anos, sou cantora, violinista e professora de música. Eu sou Dominique Rabelo, eu sou saxofonista, flautista e eu também sou professora, sou estudante e professora. É que a gente fala, né? A gente é um tudo, a gente faz um tudo. A gente é qualquer coisa, dá aula, explica as coisas, cuida dos outros, faz carinho, faz bolo, faz um tudo. E quantos anos vocês têm? Eu tenho 22 anos. Eu tenho 25. Eu também tenho 22 anos. Apesar de não parecer, eu também tenho 22 anos. E me diz, o que vocês fazem, assim, de maneira geral, no dia a dia? Qual é o trabalho? Vamos botar esse nome. Qual é o trabalho de vocês? Então, eu faço parte de um trabalho, de um projeto independente, que se chama Coral dos Anjos, e lá eu toco violino e canto. É um coral de crianças especiais, né? Pessoas com deficiência, e aí eu faço esse trabalho com eles, dou aula de musicalização numa creche e aula de violino em escola. Basicamente é isso. Legal. Eu faço parte de um grupo da cidade, que também é independente, né? Que se chama Tribo de Gonzaga. Eu sou flautista nesse grupo e a gente está gravando um álbum agora, um disco novo. E eu sou professora particular também, agora de forma online, né? Por causa da pandemia. E é isso, assim, basicamente. Eu também toco em outros grupos, mas é uma questão mais freelance, assim, né? A Tribo de Gonzaga eu faço parte mesmo. Ótimo, viu, gente? Quem tá escutando dessa altura do campeonato já deve estar saindo o disco da Tribo de Gonzaga, porque quem é petropolitano mesmo, o Tribo de Gonzaga é uma coisa importante na nossa vida, né? E há quanto tempo vocês fazem o que vocês fazem? Eu já trabalho com música tem mais de 10 anos, que eu comecei pequenininha, cantando no coral da igreja, por influência da minha mãe, que era cantora. E aí depois eu entrei na orquestra, quando eu tinha orquestra de violinos, né? Quando eu tinha uns 8, 7 anos, eu comecei na orquestra. E aí tem uns 5 anos que eu comecei a dar aula. Comecei a dar aulas particulares e aí eu consegui o contrato nessas duas escolas. Eu comecei cedo, assim, comecei a estudar flauta doce também, bem pequena. E fui estudando e, sei lá, desde que eu me entendo por gente, a música é uma coisa presente na minha vida, assim. Parece que eu não escolhi a música me escolheu na vida, assim. Ai, que legal isso. É sempre legal, né, quando a gente vê que tem uma coisa que a gente faz desde pequeno, né? E isso dá frutos, né? Porque também às vezes a gente faz desde pequeno e não gosta, né? Tipo, ir pra escola é uma coisa que a gente faz desde pequeno e a gente nunca gosta porque é um lugar muito desagradável. Mas a arte não, né? De maneira geral, não. Eu tinha falado da tribo, mas também tem o Coral dos Anjos, que é muito legal, né? Tem uma. Não sei, acho que teve uma participação com a banda mais bonita da cidade, não teve, Tainara? Teve em 2014, a gente fez a abertura do show deles, que foi lá no Vilarejo, em Itaipava. Ah, eu tava nesse show. Ah, maravilhosos. E
vocês sempre quiseram fazer isso que vocês fazem? Ou teve algum momento na trajetória, na juventude de vocês, que vocês pensaram que vocês queriam fazer outra coisa? Sei lá, ser cirurgião, dentista, ser outra coisa do que vocês são? Eu, inclusive, penso em exercer outra função, mas nunca abandonando a música. Só que a música não seria a minha única opção. Eu tenho vontade de trabalhar, de fazer pedagogia e trabalhar com educação especial, né? Mas sempre usando a música como forma de inclusão, porque eu vejo como funciona no coral, né? Para o desenvolvimento deles, para a coordenação motora, melhora muito, questão da leitura, fala, comunicação. Então, nunca abandonar a música, usar ela como uma aliada, mas não seria a minha única opção. Legal. Então, eu, assim, dos 19 aos 21, eu trabalhei no lado circense, assim, eu trabalhei em circos e tal, em escolas de circos. Então, eu trabalhei com pernas de pau, malabares, essas coisas. E a música também estava presente, né, nos espetáculos e tal, que eu fazia. Mas não tem jeito, assim, meu caminho é na música mesmo. Como a Tainara, eu quero muito fazer uma pedagogia também, quero ir para esse lado da educação mais, assim. Não deixar de tocar, né? Mas, assim, eu acho que a educação é uma parada muito importante, assim, na minha vida. Assim, é uma coisa muito presente que eu quero seguir esse caminho, com certeza. Ai, gente, que coisa legal isso, hein? E vocês, vocês contando as duas, uma narrativa muito parecida de fazer isso desde que vocês são pequenas, da música ser muito importante para vocês. Mas quando isso aconteceu, de fazer o caminho da música de maneira profissional, de ser o ganha-pão de vocês, como é que isso foi dentro da casa, assim, vamos dizer, entre a família, das pessoas que viviam com vocês? Teve um atrito, teve um suporte, teve um apoio, como é que isso aconteceu? No meu caso, sempre teve um apoio, um incentivo, e foi muito natural, né? Porque a minha mãe já trabalhava com isso. Minha mãe também começou nova no coral da igreja, e aí ela saiu da igreja, mas continuou trabalhando com música, cantando em evento, cantando em bares, aniversário. Então, quando a gente escolheu, a minha mãe falou, só vai, porque é o caminho, é só o que eu sei fazer, é o que me sustentou, que sustentou vocês, então não tem errada. É isso mesmo, só se dedicar e ter certeza de que é isso mesmo que vocês querem, não fazer porque, sei lá, porque tá na moda, fazer porque é uma vontade mesmo que vocês acreditam que isso vai passar alguma coisa para as pessoas. Então, vai e faz. Sempre tive um apoio, um incentivo e foi super natural. Legal. Eu me identifico muito com a Tainara, porque, assim, apesar da minha mãe não ser musicista profissional, ela sempre gostou de tocar violão e cantar também, muito. Então, eu sempre tive apoio também, assim, muito forte em casa. E a minha mãe é pedagoga, assim, já é do lado da educação, ela é professora, mas ela sempre gostou de música, gosta muito de música, então apoio em casa, assim, eu também sempre tive, assim, sempre tive um incentivo, assim. Eu pergunto isso porque acho que a gente vive num mundo que, de maneira geral, muitos trabalhos que as mulheres fazem não são entendidos como trabalhos. E não digo só o trabalho da casa, né? O trabalho doméstico a gente nem chama de trabalho, né? A mulher que é dona de casa, a gente diz que ela nunca trabalhou na vida. Mas esses trabalhos, quando a gente fala de arte, quando a gente fala de atuação, de música, de escrita, de dança, parece só que é um entretenimento. Porque nós produzimos entretenimento, né? Mas não significa que isso não é um trabalho, apesar do produto final servir para tocar, para emocionar, para chegar no coração das pessoas, é o nosso trabalho. Então, e a gente tem vários casos, né, de quando isso dentro de casa aconteceu, foi um problema. Essas frases, tipo, música é coisa de vagabundo, você não devia fazer isso não é trabalho. E eu fico pensando sempre, porque como é que foi fora de casa para vocês? Porque vocês têm uma história muito bonita, principalmente com as mães de vocês, né? Um apoio dessa mãe que é um apoio muito fundamental para nossa vida. Mas no mundo que a gente vive, é um mundo que nem sempre entende o que a gente faz como uma coisa valiosa, né? E como é que é para vocês? Quais são as experiências que vocês têm para dividir desse mundo um pouco bruto, de não entender os trabalhos e as coisas que vocês fazem? Eu costumo fazer muitos trabalhos assim na rua, sabe? Já contrato, eu trabalho com um grupo, né? O Trio Pop Music, além do coral. E aí a gente costuma receber contrato para tocar em porta de loja, né? Ou inauguração de alguma loja, alguma coisa assim. E os olhares das pessoas são tipo, sabe?
por que eles estão ali? Por que eles não estão lá dentro da loja trabalhando, atrás do balcão, vendendo também? Já ouvi a frase tipo, tá, você toca violino, mas e o trabalho mesmo, sabe? Aquela frase típica que todo artista escuta. Mas e trabalho? O que te dá dinheiro? E aí eu respondo, é isso que me dá dinheiro, porque é um trabalho de verdade, né? Eu estou me dedicando, eu estou perdendo, sei lá, horas de sono para estar estudando, estou perdendo tempo com a minha família para estar fazendo a felicidade de alguém, para entreter alguém, eu estou trabalhando. É com isso que eu me sustento, é minha única renda. Tudo que envolva a música é a minha renda. Então, eu não acho justo perguntar com que eu trabalho se eu estou lá, estou me dedicando, estou me esforçando, estou na rua, eu estou fazendo a minha parte, né? Então, é o que eu estou fazendo, é o que eu trabalho. Nossa, eu também, assim, durante muito tempo eu trabalhei na rua, tocando, assim, no ônibus, metrô, semáforo, praça. E aí também passei muito por isso, assim, das pessoas. Na verdade, eu comecei a tocar, assim, né? Depois que eu fui começar a tocar na noite, assim, eu comecei a tocar na rua. E algumas pessoas realmente, assim, desprezam, né? Assim, ainda mais falando de artistas de rua, né? Rola um desprezo muito forte, assim. E artista em geral, né? Porque é aquela frase, assim, a galera gosta de famoso, não gosta de artista, assim. As pessoas gostam de famosos, de artistas, não, assim, porque nós somos encarados muitas vezes como vagabundos, assim, mas a gente não tem férias, por exemplo. Assim. A gente trabalha sempre. A gente está sempre trabalhando. E pra gente é muito bom trabalhar, sabe? É muito bom trabalhar com o que a gente ama, mas realmente, assim, poderia ter no olhar da sociedade, assim, um valor a mais, assim, eu acho, assim, para nós. Eu acho muito engraçado isso, né? Porque, mas você só faz isso? Não, pode tirar a palavra só do início. Eu faço isso, efetivamente. E na minha cabeça, ultimamente, tem soado uma coisa que é mais ou menos assim. Se o seu trabalho é chato, não fica achando que eu não trabalho só porque o meu trabalho é minimamente divertido. Não que os nossos trabalhos não nos cansem, porque, é claro, vocês cantam, vocês tocam. Tem, inclusive, um processo físico nessa história. Tem um empenho do corpo, né? Mas, bom, talvez eu simplesmente goste do meu trabalho, talvez eu não tenha que botar essa roupa para ir para o trabalho, talvez eu não tenha que fazer esse cabelo para ir para o trabalho, botar esse terno, mas não significa que eu não trabalho, né? Um dia eu escutei isso de uma colega falando, não, a Júlia não trabalha, não, né? Não faz estágio, não. Não, a Júlia só estuda. Vou pegar pelo lado positivo, né? Eu não faço nada, eu fico aqui o dia inteiro fazendo nada, não é trabalho. Trabalho é só aquilo que você vai para um determinado lugar que escolher. Então, um escritório, repartição pública ou um carro, isso é o trabalho. Qualquer espaço diferente disso, inclusive a casa, poxa, daí não é trabalho. Tá desempregado, tá dentro de casa. Posso estar desempregado, não significa que tô desocupado, né? Tô trabalhando com outra coisa. E vocês podem dizer pra gente quais são as referências no trabalho de vocês? Referências musicais, referências profissionais para vocês? Eu sempre, desde pequena, sempre escutei muito Elis Regina, Aretha Franklin, essas cantoras assim que fizeram história, sabe, nas suas respectivas épocas. E eu sempre trouxe isso como referência, sempre quis cantar para impactar as pessoas da mesma forma que elas impactaram na minha vida. E com relação à profissão, a gente pega essas músicas assim mesmo que dê para qualquer tipo de música que dê para a gente transformar em pop, que dê para tocar no violino e que dê para as pessoas reconhecerem, fugindo um pouco do violino tem que ser clássico, sabe? Porque não representa todo mundo. O clássico não representa todo mundo. Então a gente pega referências assim de músicas que estão em alta e a gente transforma que dê para tocar no violino, que a gente sabe que vai chegar numa parcela maior de pessoas e que todo mundo vai se sentir representado por aqui. Então, assim, acho que minha maior referência é Leitieres Leite, que é um maestro lá de Salvador, que ele começou na música um pouco tarde, mas assim, ele é gigante e ele traz muito esse ensino da música assim que foge um pouco da lógica europeia, assim. E aí eu acho isso muito legal. Ele tem inclusive uma orquestra que é só sopro e percussão.
lá em Salvador. E, assim, é fantástico, que é a Orquestra Humphrey. E o Hermeto Pascoal, né, também, que ele traz essa questão da música universal, assim, que é sem fronteiras, né, uma música que seja de todos para todos, assim, sem essa questão de barreiras, né. E vocês acham que no trabalho de vocês, no dia a dia da música, faz alguma diferença vocês serem 2 mulheres e não 2 homens? Na maneira como vocês tocam, na maneira como vocês se relacionam com o palco, com os colegas de trabalho? No meu caso, eu não percebo tanto isso. Com certeza alguém deve pensar, né, que, sei lá, ela podia estar estudando ou podia já estar casada com a idade que ela tem, já podia estar cuidando de família. Nunca veio isso para mim, mas eu acho que os olhares das pessoas dizem muito, sabe? Tem umas pessoas que olham porque eu toco eu, a minha irmã e um rapaz no violão. E o olhar para ele às vezes eu percebo que é diferente, sabe? As pessoas olham tipo, legal, um cara ali tocando violão e olham para mim e para minha irmã, tipo, é diferente. Eu não sei exatamente o que passa na cabeça da pessoa, mas eu sinto uma coisa diferente. Não sei se é pelo fato da gente ser mulher e tá tocando violino, tá tocando, sei lá, funk no violino, ou se é pelo fato da gente não estar estudando ou fazendo qualquer outra coisa que uma mulher deveria estar fazendo ao invés de estar tocando na rua, sabe? Mas diretamente para mim nunca ouvi nada. Eu só percebo mesmo, porque eu observo muito, né? A gente toca na rua, então passa muita gente, dá para observar muito as pessoas quando estão paradas assistindo o que a gente está fazendo. Sim, eu percebo também isso que a Tainara falou, de um olhar diferente, assim. Eu sinto falta de mais mulheres instrumentistas, por exemplo, né? Isso é uma coisa que eu não sei, eu acho que não é muito incentivado, né, para as mulheres, assim. E sim, eu já escutei tanta besteira, assim, tocando na noite e com colegas de trabalho, assim, já escutei cada besteira, assim, que eu prefiro nem me aprofundar, assim, porque realmente, assim, qualquer lugar que você for trabalhar sendo mulher, você vai sofrer machismo, assim, isso é um fato, né? Porque a gente vive numa sociedade machista. E, assim, a música, né, é um lugar de predominância masculina, assim, né? Não tem muitas mulheres trabalhando com música, assim, né? Então, é isso, assim, mas eu acho legal que a gente ocupe esses espaços, que a gente incentive outras mulheres a serem também e ocuparem esses espaços, né? Eu acho isso legal. E para a gente chegar no final, o que a Dominique, o que a Tainara diriam hoje, com 25, com 22 anos, para aquela menina, Dominique, aquela menina Tainara de 10, 12 anos atrás, quando vocês começaram nesse mundo? O que vocês contariam? Quais conselhos vocês dariam para vocês mesmas? Eu diria que não dá para se deslumbrar, porque é um mundo, digamos que ilusório, né? Essa coisa de você não vai ficar famosa rápido, as pessoas não vão te respeitar rápido, igual respeitam, sei lá, a Anitta, né? Ou igual a fama da Anitta veio rápido, ou Ana Vitória, não é uma coisa rápida, mas não é para desistir. E se dedique. Eu diria para a Tainara de 10 anos se dedicar mais, sabe? Porque eu sinto que eu me dediquei pouco. Estou correndo atrás disso agora, mas lá quando eu comecei, talvez se eu tivesse me dedicado mais, eu estaria em um lugar mais confortável, com maior facilidade, né? E eu diria isso, que não é rápido, não dá para se deslumbrar e dedicação sempre, estudar sempre. Faço das palavras da Tainara as minhas, assim, estude mais e assim, também eu acho que rola, assim, ainda mais, assim, voltando a esse assunto, né, sendo uma mulher no meio musical, assim, rola uma autossabotagem, assim, às vezes, né, e uma autocobrança, assim, que é o dobro, assim, a gente se cobra muito mais, assim, e aí, às vezes, entender que o erro faz parte do caminho também, né? Você errar não é uma coisa, não é o fim do mundo, assim, você vai errar
e você vai acertar, assim, uma hora você vai acertar, entendeu? Então, insistir mais, assim, não se colocar tanto para baixo, assim, e acreditar, né, isso mesmo, né? Como mulher e como musicista, né? Eu acho que é isso que eu diria para mim, assim. Eu acho que são recados muito valiosos, porque eu tenho sempre essa impressão de que muitas coisas que as mulheres fazem, que os homens também fazem, a gente tem que ser sempre um pouquinho melhor. Porque mesmo quando a gente é ótima, é como se sempre tivesse um cara ali e ele parece que ele tá sempre no lugar certo, né? Você tá escrevendo, tem um cara que escreve, ele tá no lugar certo, o mundo é dele, né? Eu acho que o mundo é pouco nosso. Então, todo lugar que a gente vai, seja na música, seja na dança, seja no teatro, seja no circo, parece que a gente sempre tá na retaguarda, né? Tem sempre alguém na frente, esse alguém geralmente é um homem, então tem sempre uma grande referência masculina em algum instrumento, em algum cinema, em algum país do mundo. Então, eu tenho a sensação, eu escrevo, e aí sempre parece assim, faz melhor, se dedica um pouco mais, a gente se pressiona um pouco, né? Isso dá muito pouco a liberdade do erro, porque eu acho que a gente acha que o mundo está sempre com o dedo apontado, né? Então, se você tem um erro, uma pessoa que faz a mesma coisa que você, um homem, e comete o mesmo erro, eu tenho a impressão de que com a gente o mundo consegue ser mais duro. E não só na vida profissional, né? Acho que na vida pessoal também. Quando a gente comete um erro, é como se fosse maior, né? Do que o erro que eles cometem. Como se não nos fosse dado o direito de cometer erros, né? E o erro, como a Dodô falou, é didático, né? O erro é. Eu acho que ele, às vezes, ensina mais do que o acerto, né? Quem sempre acerta parece que não está fazendo certo mesmo, né? Você só percebe depois que você erra. É como se tivesse uma comparação mesmo, né? Você percebe que você fez errado, e aí a partir dali você consegue entender como fazer corretamente. Mas sempre entendendo que para as mulheres o mundo pode ser mais duro, mesmo sendo por causa de um olhar, né, Tainara? Às vezes ninguém te falou nada. Mas está vendo, né? A linguagem corporal, a risada, o olhar da pessoa. Às vezes eu acho que isso até diz mais, né? Do que as palavras. Sim. Meninas, é isso. Foi maravilhosa a nossa entrevista. Eu amei, fiquei muito contente. Vocês são incríveis. O trabalho de vocês é lindo, eu adoro. Eu e a mamãe somos grandes fãs, a gente gosta muito. Vocês são maravilhosas. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada, Tainara, também, pela troca de ideias. Não te conhecia, mas foi um prazer conhecer um pouquinho mais do cristão. O podcast que você acompanhou faz parte do projeto Mulheres que Trabalham com Cultura, Histórias de Si, financiado pela Lei Aldir Blanc através do Instituto Municipal de Cultura da Prefeitura de Petrópolis, em parceria com a Comunicação Livre e a X da Questão Produções. Capa: Gabi Poc. Roteiros e entrevistas: Júlia de Araújo. Música gentilmente cedida por Matheus Moura. Edição e finalização: Maurício Cóssio. Concepção, produção e direção: Drica Madeira.